Salve galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo. Absolutamente tudo sobre o Botafogo de futebol e regatas. Tô aqui, ó, na minha televisão assistindo aqui o jogo entre Madureira e Flamengo pelo Campeonato Carioca e já trabalhando para trazer as melhores informações aqui para vocês, né? Começa aqui o nosso pré-jogo Botafogo e Barcelona de Guayaquil. Pô, bateu uma saudade de fazer aquelas lives pré-jogo, rapaziada. Confesso que me falta muito tempo, cara. Confesso que, assim, hoje foi um dia tranquilo, que eu passei praticamente o dia todo em casa, né? Eu tirei o meu dia livre de viagem, de trabalhos, de gravações, para escrever o meu livro, né? Então, porra, eu sinto saudade de fazer uma resenha em live com vocês. Espero que segundo semestre, né, eu consiga, porque esse semestre de Copa tá sinistro, né? Tá arrancando couro. Mas vamos lá, gente. Temos mais atualizações aí sobre o Botafogo e temos aí as possibilidades com Botafogo e Barcelona de Guayaquil, né, com os times aí, né, que vão entrar em campo. Enfim, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. Vão para cima, deixa eu trocar essa ideia com vocês aqui. Primeiro, sobre essa situação, Botafogo e Atlético Mineiro ainda trocam, né, as negociações finais. A informação que eu tenho é de que ainda existe uma possibilidade do Botafogo pagar pelo menos uma parte, mesmo que pequena, do salário do Júnior Santos. Tá certo? E aí, volto a repetir, as condições financeiras têm que ser avaliadas dentro desse negócio para saber se a gente aprova ou não. Sendo uma questão que a grande maioria ou a totalidade do salário vai ser paga pelo Atlético Mineiro e o jogador vem a custo zero, eu acho que é interessante. Eu acho que é um cara que, bem fisicamente, e essa é a grande incógnita, ele pode contribuir mais do que Matheus, mais do que Arthur Cabral e, evidentemente, mais do que Cris Ramos, tá? Inclusive, outra informação, né? A gente tem aí o Santiago Rodrigues, que ele vai ficar mais tempo afastado. Foi uma lesão chata, né, cara, de colateral medial. A mesma coisa vale pro Marçal, tá? E o Cris Ramos é outro jogador que tá com uma lesão que parecia mais simples, mas é mais grave do que parece. Eu tô achando que em algum momento, né, cara, o Botafogo ele vai perceber ali que o Cris Ramos não vai mais vestir a camisa do Botafogo, e aí no meio do ano ele vai embora, até quando vai o contrato dele. O Botafogo tem ali uma carga de minutagem que, se ele jogar, vai ter a obrigatoriedade de compra, e o Botafogo não quer isso, evidentemente, tá? Outra informação que ela chega é sobre o Barbosa, tá, gente? Antes da gente falar aqui sobre o Botafogo e Barcelona de Guayaquil, né, o Barbosa, ele tá ali, chegou a um denominador comum com o Botafogo em aspectos de valores, tá? Mas o staff do Barbosa, ele tá querendo uma garantia financeira do Botafogo de que o clube vai continuar estável. Eu acho que nesse sentido o staff tá certo, porque o Botafogo ele apresenta muitas questões, né, que obviamente deixam, né, todo jogador aí, né, do elenco temeroso sobre o futuro do clube, o que está acontecendo financeiramente, até porque o John Textor não se explica em absolutamente nada, né? Mas, ao mesmo tempo, se há essa preocupação com o aspecto financeiro do clube, o staff do seu Barbosa não pode ficar cobrando, né, salário de astro, de NBA, né? Salário digno de jogador de centroavante, de atacante. Aí não dá, né? Então, tem que ter um mínimo de noção da realidade do clube. E até porque é um cara que considera muito o Botafogo, o torcedor do Botafogo considera muito o Barbosa também. Vamos lá, gente. Barcelona de Guayaquil e Botafogo, beleza? Vamos pra cima desse jogo aí em Guayaquil. E lembrando, tá, gente? Muita gente ainda comentando, altitude. Gente, Guayaquil não tem altitude, tá? Altitude no Equador é na capital Quito, que fica ali a 2.800 metros de altitude, que é uma altitude mais tranquila do que a que o Botafogo enfrentou na Bolívia, do que La Paz, do que Potosí, né, do que Cusco, né, mas não deixa de ser uma altitude considerável, tá? Mas Guayaquil é nível do mar. Guayaquil, para não dizer que é nível do mar, vamos colocar que é 500 metros de altitude, 400 metros, né, que sobe uma montanhazinha, dependendo do caso, né, não tem altitude, tá? Não tem altitude relevante. Até 2.000 metros, a altitude não é considerada relevante para aspectos de fôlego, de oxigenação, né, desse tipo de coisa, tá? Importante ressaltar. Vamos lá, gente.
Como é que o Botafogo deve ir a campo de acordo com as apurações que surgem por aí? O Botafogo pode ir a campo com o Léo Link no gol. Mais uma vez o Neto tá fora da relação. A gente fez um vídeo sobre os relacionados e ele tá aí, né, no nosso último conteúdo. 3 zagueiros, tá? Ponte, zaga pelo lado direito. E dependendo do caso, a gente pode ter uma alternância em que o Ponte vire um lateral, tá certo? E a linha de 3 ali da saída de bola possa ser feita com o Newton recuando em alguns momentos. Mas enfim, nos 3 zagueiros a gente vai ter ali o Ponte, o Bastos e o Barbosa. Ala direita, Vitinho, pode se tornar um ponta em alguns momentos. Ala esquerda, Alex Telles. Meio de campo, né, dupla de volante, Newton e Danilo. E aí o trio ofensivo que é a grande incógnita nesse momento. Existe a possibilidade da gente ter ali Montoro, Barreira e Arthur Cabral, tá certo? Ou Matheus Martins, tá? Mas parece que o Arthur Cabral tá ganhando a condição de titular do Matheus Martins em detrimento dos gols perdidos, né, desperdiçados pelo Matheus, beleza? Até porque é um jogo em que o adversário vai pressionar e o Botafogo vai precisar reter um pouco mais de posse. A gente vai ter que, né, ter a contribuição do nosso camarada Arthur Cabral também, né? Que é pra isso que ele foi contratado. Reter posse, fazer o pivô, ganhar a segunda bola, segurar a bola 3, 4 segundos, protegendo a bola da zaga e entregando para os jogadores que forem ganhando metros, coisa que ele não tá conseguindo fazer, tá certo? Mas me apego a um ponto positivo, né, que é uma questão que eu tenho. Eu acho que o Arthur Cabral, ele é um jogador que ele não adianta. No sintético ele não funciona de jeito nenhum, tá? Não que ele não esteja devendo em qualquer jogo do Botafogo. Mas é só vocês resgatarem, desde que ele chegou no Botafogo, as poucas boas partidas que ele teve com a camisa do clube foram todas em gramado natural e fora de casa, né? Sempre com aquela camisa branca do Botafogo, né? Isso não é uma superstição, eu tô falando que eu acho que o jogo no gramado sintético, que é um jogo mais fluido, ele não rola. E isso tinha que ter sido estudado, né, pelo scout antes de fazer a contratação dele. Agora que já fez, já era. Mas contra o Vasco, em Brasília, ele jogou muito bem. Contra o Grêmio, na Arena, ele meteu o gol e fez um bom jogo, né? No jogo que a gente teve contra o Ceará, ele marcou 2 gols, deu uma assistência. Então, assim, tem muito disso, tá? Vamos ver se no gramado natural lá em Guayaquil ele não consegue bem. Até porque no gramado sintético, honestamente, eu não sei nenhuma partida boa que ele tenha feito com a camisa do Botafogo, tá? E aí a gente tem a possibilidade também de, no lugar do Barreira, a gente ter a escalação do Vidalba, para ter mais um jogador agudo, de velocidade, e eu acho que é um jogo de muita explosão, de muita correria, tá? Os jogos contra o Barcelona de Guayaquil sempre foram isso, você tentar explorar, né, um time, né, buscar, né, um time mais físico do que o do seu adversário, né? E tendo a possibilidade de colocar esses jogadores físicos para uma correria, um contragolpe, é bem interessante, beleza? Mas claro, tem que ter jogador ali de boa circulação de posse, tá certo? O Botafogo vai encarar um Barcelona de Guayaquil, né, que não tem mais aquele camisa 10 que meteu aquele gol olímpico, né? Não tem mais o Cortez, né? Gabriel Cortez, que chegou a ser preso, né? Jogou no Botafogo em 2020, né? Quem a gente conhece aí desse time, né, do Barcelona de Guayaquil são Byron Castillo. Byron Castillo é aquele cara que ele fez, né, a seleção equatoriana, quase perdeu uma vaga na última Copa do Mundo. O Chile estava cobrando essa vaga, né, mas a grande questão é que o jogador foi punido, né, por conta da documentação, que na verdade ele nasceu na fronteira e aí ele nasceu na Colômbia, né, e com isso ele deveria ter se naturalizado, né, com isso ele perdeu a vaga, né, ele perdeu a oportunidade de jogar a última Copa do Mundo. O Byron Castillo atua na equipe do Barcelona de Guayaquil, né? Temos o Dias, né, que é o principal meio-campista, junto com o Quinhonhas, né? São os dois jogadores ali de circulação de posse e boa finalização. Não à toa foram os dois caras que participaram ativamente do belíssimo gol marcado pelo Barcelona contra o Argentino Júnior, que levou a decisão para os pênaltis. É aquilo que eu falei, o Argentino Júnior eu acho mais time, mas o Barcelona de Guayaquil eu acho um time mais cascudo, né, que tem jogadores que eles podem decidir mais. Vídeo centroavante, que é o Benedetto. A gente se lembra do Benedetto, que foi um dos grandes artilheiros do futebol sul-americano pelo Boca, decaiu muito fisicamente nos últimos anos, e hoje ele tá no clube equatoriano, né? E para não falar que eu não conheço ninguém também, no banco a gente tem o Ceballos. Lembra desse nome? Pois é, o Ceballos é o goleiro reserva do Barcelona do Equador, e ele é filho do
Ceballos, ídolo da LDU, que hoje é presidente do Barcelona de Guayaquil. O cara que é o terror do Fluminense de 2008. O árbitro da partida, rapaziada, será o Vilmar Roldan, beleza? Árbitro que dá muitos cartões, costuma ser muito disciplinador. Vamos tomar muito cuidado, até porque o Botafogo tá jogando fora de casa, para não termos problemas com isso. Valeu? E é isso. Já falamos aqui sobre Júnior Santos com negociações avançadíssimas para atuar no Botafogo, e a gente volta com mais informações ao longo dos próximos dias. Um abraço, tamo junto e fui.